Salmo 40, nós vamos ler a partir do versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a palavra de Deus. O que você faz fala mais alto do que as palavras que você pronuncia. Ou ainda, as tuas atitudes desautorizam as tuas palavras quando você age contrariamente ao que fala. Um pai cristão que ensina os seus filhos acerca da responsabilidade que todos receberam de buscar prioritariamente o reino de Deus e a sua justiça, esse pai faz muito bem. Mas o que vai acontecer quando os filhos deste homem perceberem que o seu pai de fato não está priorizando a busca do reino de Deus? Esses filhos, escandalizados diante da hipocrisia do seu pai, eles rejeitarão as palavras do seu pai e imitarão as suas obras, imitarão o seu comportamento. Mas eles imitarão o seu comportamento em parte. Porque sim, eles não vão buscar o reino de Deus, mas eles tampouco vão fingir que estão buscando o reino de Deus. Porque é isso que o pai deles faz. O pai deles não busca o reino de Deus, mas finge buscar o reino de Deus. Eles não vão buscar e eles não vão fingir estar buscando. Enquanto o pai finge obedecer a Escritura, sem de fato a obedecer, os filhos deste homem não vão obedecer a Escritura e não vão nem mesmo se importar em fingir que estão obedecendo a Escritura. Em suma, o que você faz fala mais alto do que as palavras que você pronuncia. As tuas atitudes desautorizam as tuas palavras quando você age contrariamente ao que fala. Essa constatação inescapável lança luz sobre o problema da pregação hipócrita da Escritura. E o problema da pregação hipócrita da Escritura pode ser assim afirmado: será que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, que são descrentes, será que eles conseguiriam desconsiderar as tuas atitudes desobedientes à Escritura, a ponto de acatarem as tuas palavras quando você insiste que eles próprios devem obedecer à Escritura que você desobedece? Será que eles conseguiriam isso? Será que eles conseguiriam desprezar as suas desobediências à Escritura quando você insiste que eles deveriam obedecer à Escritura? Quão eficaz, quão efetiva será a tua pregação aos descrentes quando os teus familiares, os teus amigos, vizinhos, conhecidos são testemunhas das suas constantes desobediências a Deus? O problema da pregação hipócrita da Escritura é facilmente solucionado pela própria Escritura. Ocorre que o pecado em nós detesta os remédios que Deus, na sua palavra, prescreve para as nossas imperfeições morais. E rejeitado o remédio prescrito pela Escritura, resta a droga tóxica receitada pelo pecado, que só causa efeitos colaterais, maléficos, sem trazer a verdadeira cura. E a droga venenosa manipulada pelo pecado é resumida naquele dito que, erroneamente, foi atribuído a São Francisco de Assis. Não foi São Francisco de Assis que afirmou esse dito, mas erroneamente foi atribuído a ele. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras.
essa sentença pressupõe ser perfeitamente possível e até mesmo desejável pregar o evangelho não com palavras necessariamente, apenas com ações práticas que o exemplifiquem, que o ilustrem. E num primeiro momento parece que nós encontramos a solução para o problema da pregação hipócrita da Escritura, né? Porque se o problema hipócrita da Escritura, se o problema da pregação hipócrita da Escritura é que as tuas atitudes desautorizam as tuas palavras quando você age contrariamente ao que fala, a solução que o pecado oferece é não falar de forma alguma. Em vez de permitir que as suas atitudes desobedientes desautorizem as suas palavras, não pregue com palavras. Pregue apenas com atitudes. Ocorre que a solução apresentada pelo pecado, de fato, é uma não solução. Ela não soluciona nada. E a razão é a seguinte: é simplesmente impossível pregar o evangelho somente com ações práticas. Somente com exemplos. É impossível fazer isso. O objetivo da pregação do evangelho não é uma mera reforma moral externa que desconsidera os efeitos do pecado na mente e no coração das pessoas. O nosso objetivo não é apenas reformar o comportamento externo das pessoas. Se fosse esse o objetivo, Jesus não precisaria ter vindo a este mundo. Se fosse esse o objetivo, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Se o objetivo de Deus fosse simplesmente melhorar o comportamento externo das pessoas, Jesus não precisaria ter vindo, Jesus não precisaria ter morrido. O objetivo da pregação do evangelho é causar uma revolução, uma transformação interior que terá como consequência, sim, um comportamento moral externo condizente com aquilo que Deus ordena na sua palavra. Mas essa transformação externa tem como fundamento a transformação interna. E para alcançar um objetivo ambicioso como este, é insuficiente uma pregação que seja silente com respeito às palavras e que só fala por meio de ações. Como consequência, o máximo que você vai conseguir ao pregar o evangelho apenas com ações, apenas com atitude, dispensando a necessidade de palavras, o máximo que você vai conseguir será causar uma reforma moral externa nos seus ouvintes, nos seus familiares, amigos e vizinhos conhecidos. Mas o interior deles não será mudado. O coração deles não será mudado. A mente deles não será mudada. Você no máximo conseguirá transformá-los em fariseus hipócritas. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A droga prescrita e manipulada pelo pecado é tóxica e venenosa, cheia de efeitos colaterais maléficos, mas vazia de qualquer cura. E estes efeitos colaterais maléficos, eles não ficarão restritos apenas aos teus ouvintes, que você conseguiu converter em fariseus hipócritas. Os efeitos colaterais maléficos se estenderão a você também, porque você também se tornará um fariseu hipócrita, se aderir a uma pregação que fala, não por palavras, mas apenas mediante exemplos, mediante ações. E esse fato ele pode ser verificado e atestado por ministros do Evangelho ao longo desses 2000 anos de existência da igreja cristã. Porque mesmo os pregadores mais fiéis da Escritura,
diante da inadequação das suas vidas, eles são tentados a rebaixar o padrão bíblico exposto em suas pregações. Mesmo os pregadores mais fiéis à Escritura, quando eles se encontram diante de um texto da Escritura, diante do qual eles percebem a inadequação das suas vidas, eles são tentados a diminuir o impacto daquele texto bíblico. Eles são tentados a rebaixar o padrão bíblico que Deus exige naquele texto específico. E aqueles ministros que cedem a essa tentação, eles o fazem exatamente para não terem os seus pecados expostos pela própria mensagem que eles mesmos anunciam. Né? Porque imagina o embaraço de você ter os próprios pecados expostos pela pregação que você mesmo faz. Pelos pecados que você mesmo comete. Esses pregadores hipócritas, então, em vez de adequarem as suas vidas imperfeitas à pregação da Escritura, eles adequam a pregação da Escritura às suas vidas imperfeitas. E ao agir deste modo, eles demonstram que entre o pecado e a obediência à Escritura, eles escolheriam sempre o pecado. E essa preferência pelo pecado seria muito mais fácil para eles se ninguém esperasse que eles, com suas palavras, anunciassem a Escritura, uma vez que há um limite para que a deturpação da Escritura passe desapercebida. Há um limite. Todo pregador hipócrita da Escritura sabe disso. Há um limite para a deturpação da Escritura. Porque se ele começar a deturpar muito, as pessoas vão perceber. As pessoas não, esse cara está viajando, esse pregador está viajando, ele está usando algum tipo de droga. Enquanto ele prepara o sermão, ele deve estar fazendo algum tipo de droga, deve estar bêbado enquanto ele prepara o sermão, porque o que ele está falando ali não condiz com o texto bíblico. Então, há um limite para a deturpação da Escritura. Há um limite para que essa deturpação passe desapercebida. Então, para não ser flagrado como alguém que, para encobrir os seus pecados, deturpa a Escritura na pregação que faz, o pregador hipócrita, ele sempre tem que manter um certo nível de fidelidade à Escritura. Fidelidade entre aspas, né? Ele deturpa um tanto, mas não muito. Ele não pode exagerar na deturpação, porque senão ele vai ser flagrado pelas pessoas. O anseio do pregador hipócrita, então, é qual? É que ninguém espere dele uma pregação falada. O anseio dele é que as pessoas digam para ele: pastor, nós não queremos que o senhor pregue para nós mediante palavras. Nós queremos que o Senhor pregue para nós mediante exemplos. Esse é o sonho dele. Porque ao não mais precisar anunciar a Escritura com um certo nível de fidelidade, entre aspas, o pregador hipócrita poderá se entregar de corpo e alma a todos os pecados por ele cobiçados. Essa também será a tua tentação e prática se você aderir a uma pregação que fala, não por palavras, mas apenas mediante ações. Porque, não sendo mais obrigado a anunciar a palavra que condena todos os pecados que encontram ressonância no teu coração e na tua mente, você não se sentirá mais constrangido a obedecer a Escritura. E não sendo mais obrigado a anunciar essa palavra que condena todos os pecados que você cobiça, você se entregará de corpo e alma a eles. É isso que a solução que o pecado oferece para a pregação hipócrita da Escritura atinge. Ela faz com que os teus ouvintes se tornem
fariseus hipócritas, e ela vai fazer de você também um fariseu hipócrita. A solução do pecado para a pregação hipócrita da Escritura constitui uma droga tóxica e venenosa, plena de efeitos colaterais maléficos, mas sem cura. Sem nenhuma cura, nem para você, nem para os seus ouvintes. Qual será então a solução para o problema da pregação hipócrita da Escritura? O remédio prescrito por Deus na própria Escritura é simples. Pregue o Evangelho em todo o tempo, com palavras fiéis e atitudes adequadas. Ou ainda, pregue a Escritura tal como ela é aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e então conforme-se à Escritura que você prega. Ao pregar a Escritura tanto com palavras fiéis quanto com ações adequadas, além de você vencer a própria hipocrisia, você também destruirá todas as desculpas que os teus ouvintes apresentam para não crer em Jesus. Porque a tua responsabilidade não é simplesmente pregar. A tua responsabilidade é pregar a Escritura e então ouvir a resposta à tua pregação, que vai vir cheia de desculpas que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos vão dar para não crer na Escritura, para não crer em Jesus. E então, tendo ouvido essas desculpas, a tua responsabilidade é destruir essas desculpas. Não é isso que Paulo fala lá em 2 Coríntios? Que a guerra espiritual se luta destruindo fortalezas e todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus? O que é destruir fortalezas? O que é destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, se não destruir todas as desculpas que as pessoas apresentam para não crer em Jesus, para não crer no Evangelho? Isso é destruir fortalezas. Isso é destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, ao pregar a Escritura, tanto com palavras fiéis quanto com ações adequadas, além de vencer a própria hipocrisia, a tua própria hipocrisia, você vai destruir todas as desculpas que os teus ouvintes apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho. Isso será assim porque a tua vida vai servir como um estudo de caso, como um case de sucesso, como os coaches da vida gostam de usar, né? Está na vida ser um coach, né? E os coaches gostam de citar cases de sucesso, exemplos de pessoas que seguiram as suas dicas e foram bem-sucedidas. Eles apresentam estudos de caso. Observe o fulano de tal. Fulano de tal era pobre, cheio de dívida, e ele seguiu as minhas dicas e agora ele é próspero. Isso afirmam os coaches da vida que ficam enganando os trouxas por aí. A tua vida deve ser um case de sucesso para o Evangelho. A tua vida deve ser um estudo de caso que demonstra o sucesso do Evangelho de Jesus. A tua vida, se você, com atitudes adequadas, destruir todas as desculpas que os teus ouvintes apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho, a tua vida servirá como um estudo de caso pelo qual os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos poderão observar, estudar e determinar a efetividade e a eficácia do Evangelho de Jesus e da fé cristã. Então, nesta pregação e nas próximas mensagens, nós demonstraremos como você pregará a Escritura de modo a destruir, com as suas atitudes, todas as desculpas que os teus ouvintes apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho. Aquilo que você faz fala muito mais alto
do que as palavras que você pronuncia. Porque as tuas ações desautorizam as tuas palavras quando você age de modo contrário ao que fala. Quando a tua prática é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não permita que as tuas atitudes desobedientes à Escritura desautorizem a pregação que você faz do Evangelho aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Não permita isso. Faça com que as tuas atitudes desautorizem e destruam as desculpas que eles apresentam para não se converterem a Jesus. Pregue a Escritura aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos de modo a destruir com as suas atitudes todas as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho. E o aspecto que nós destacaremos na pregação de hoje é o seguinte: não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não seja cúmplice dos pecados alheios e não permita que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam cúmplices dos teus pecados. Na última mensagem pregada no Salmo 40, há 6 semanas, nós demonstramos como a pregação de Davi, registrada aqui nos versículos 9 e 10, que nós lemos no início dessa mensagem, faz parte da estrutura retórica que organiza os primeiros 10 versículos do Salmo 40. Essa estrutura retórica, ela segue um padrão de repetição paralela, no qual 3 ideias, que eu chamei aqui de ideias A, B e C, são repetidas 3 vezes. As ideias A, B e C, elas podem ser resumidas da seguinte forma: a ideia A é a atitude adequada de um crente para com Deus. A ideia B é Deus salva o crente. E a ideia C, a resposta do crente à salvação de Deus. Então, usando a tradução que eu fiz aqui do Salmo 40, nós podemos demonstrar a repetição dessas ideias. A primeira repetição das ideias A, B e C ocorre nos versículos 1, 2 e 3. Ideia A: atitude adequada de um crente para com Deus. Esperançosa e confiantemente esperei por Yahvé. A primeira parte do versículo 1. A ideia B: Deus salva o crente. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu grito por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Metade do versículo 1 até o versículo 2. Ideia C: a resposta do crente à salvação de Deus. Pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão em Yahvé. É necessário notar aqui que a resposta do crente à salvação de Deus é sempre uma resposta pública. Sempre constitui palavras que são pronunciadas publicamente. No versículo 3, a resposta de Davi à salvação de Deus formam um cântico de louvor a Deus que, sendo entoado publicamente, conduz outros a ver, temer e confiar em Deus. A segunda repetição das ideias A, B e C ocorre nos versículos 4 e 5. A ideia A: atitude adequada de um crente para com Deus. Bem-aventurado o homem que põe em Yahvé a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para aqueles que se desviam na mentira, que é o versículo 4. A ideia B: Deus salva o crente. As 2 primeiras partes do versículo 5. Muitos desígnios e maravilhas tu tens realizado para conosco, Yahvé, Deus meu, ninguém compara-se a ti. E a ideia C, a resposta do crente à salvação de Deus, a parte final do versículo 5. Se quisesse anunciá-los e deles falar, os desígnios e maravilhas operados por Deus a favor do seu povo, numerosos demais seriam para contá-los. Então aqui de novo o testemunho público de Davi. Ele fala acerca dos desígnios e maravilhas que Deus operou e continua a operar a favor do seu povo. A terceira repetição das ideias A, B e C ocorre nos versículos 6 até o 10. Ideia A: atitude adequada de um crente para com Deus. Sacrifícios e ofertas de manjares não quiseste. A gente pula um pedacinho ali. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requereste. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade. Ideia B: Deus salva o crente.
metade do versículo 6 e a metade do versículo 8. Abriste os meus ouvidos, a tua lei está no meu íntimo. Né? Aqui, salvação no sentido espiritual. Deus abriu os ouvidos de Davi para que ele ouvisse aquilo que está escrito no rolo do livro. E aquilo que está escrito no rolo do livro, a lei de Deus, foi colocada por Deus no íntimo de Davi, no coração de Davi. E a ideia C, a resposta do crente, a resposta de Davi, a salvação de Deus. Versículos 9 e 10. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei, Yahvé, tu o sabes. Não ocultei a tua justiça do interior do meu coração, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. Aqui, novamente, um discurso público de Davi, uma pregação. Ele proclama na grande congregação, ou ele proclama à grande congregação, as boas novas de justiça, e então a justiça, a fidelidade, a salvação, o amor pactual e a verdade de Deus. Tudo isso naquela pregação que nós fizemos há 6 semanas. Esse esforço para explicitar essa estrutura retórica do Salmo 40, nos primeiros 10 versículos do Salmo 40, esse esforço ele serve ao seguinte propósito: demonstrar que é natural que aquele que recebe a salvação de Deus, mediante a fé em Jesus, pregue a Escritura publicamente. Assim como é natural para Davi aqui, 3 vezes pregar a Escritura publicamente, 3 vezes falar publicamente acerca de Deus. Assim como é natural para Davi fazer isso, é natural para todo aquele que foi salvo, mediante a fé em Jesus, pregar a Escritura publicamente, a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. E então, naquela pregação, há 6 semanas, nós dedicamos o restante da mensagem para demonstrar a razão pela qual é natural que isso ocorra. E após nós concluirmos isso, nós então descartamos todas as desculpas que você ou qualquer outro crente poderia apresentar para não pregar publicamente a Escritura a qualquer tempo e em todas as circunstâncias. Nós descartamos, nós refutamos todas essas desculpas. Nesta e nas próximas pregações, nós nos dedicaremos especificamente à exposição dos versículos 9 e 10. E será a partir da pregação de Davi nesses versículos que nós demonstraremos como deve ser a tua pregação aos incrédulos, tanto de vista das palavras que você deve falar, quanto das suas ações. De modo que, por meio das suas atitudes, você venha a destruir as desculpas que aqueles que te ouvem apresentam para não crer em Jesus. E a ironia feliz dessas 2 pregações é que naquela pregação nós destruímos todas as desculpas que você poderia apresentar para não pregar a Escritura. E nessa e nas próximas pregações nós constataremos que cabe a você destruir todas as desculpas que os teus ouvintes apresentam para não crer em Jesus. Logo após afirmar ter tido seus ouvidos abertos para ouvir, entender e obedecer tudo que Deus lhe ordena no rodo do livro, logo após afirmar ter prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la, exatamente porque a lei de Deus habita o seu coração, Davi afirma no versículo 9 ter proclamado as boas novas de justiça na grande congregação. A minha tradução aqui: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. E note como Davi jamais considerou ser possível pregar apenas com atitudes e ações. Davi considerou ser simplesmente impossível pregar apenas com atitudes e ações, sem que palavra alguma fosse proclamada. Ele afirma: proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, eis que os meus lábios jamais fechei. Yahvé, tu o sabes. Davi jamais considerou a possibilidade de pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Não. Davi sabia que uma pregação digna desse título é aquela
proclamada por meio de palavras pronunciadas com os lábios. E por essa razão, ele enfatiza que Yahvé, o Deus da aliança, sabe que ele, Davi, não fechou os seus lábios. Deus sabe que Davi não fechou os seus lábios. Em vez de fechar os lábios para não proclamar palavra alguma, Davi abriu os seus lábios para proclamar as boas novas de justiça na grande congregação. Essa resolução de pregar a grande congregação com palavras, ela é demonstrada ou ela é repetida mais 2 vezes no versículo 10. Não ocultei a tua justiça no interior do meu coração. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi o teu amor pactual e a tua verdade da grande congregação. Em vez de ocultar a justiça de Deus no seu coração, Davi abriu os seus lábios para anunciá-la aos seus ouvintes. Em vez de esconder da grande congregação o amor pactual e a verdade de Deus, Davi abriu a sua boca para proclamar esses 2 importantes atributos de Deus. Não se cale acerca dos atributos de Deus, não se cale acerca das manifestações da graça de Deus a favor dos pecadores. Não oculte os atributos de Deus e a manifestação da graça de Deus no teu coração. Não esconda dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos os atributos de Deus e a manifestação da graça de Deus. Faça como Davi. Abra os seus lábios e proclame com palavras os atributos de Deus e a manifestação da sua graça a todos os que necessitam da salvação. Abra os teus lábios e proclame com palavras os atributos de Deus e a manifestação da sua graça aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Quais são esses atributos? Quais são essas manifestações da graça de Deus que você deve proclamar? Bom, eles estão listados nos versículos 9 e 10. As boas novas da justiça de Deus, no versículo 9, a própria justiça de Deus, no versículo 10, a fidelidade de Deus, no versículo 10, a salvação de Deus, no versículo 10, o amor pactual de Deus, no versículo 10, e a verdade de Deus, no versículo 10. E você deve ter notado que a minha tradução difere um pouco da Bíblia que nós usamos aqui. Ela difere significativamente em 2 pontos. Na primeira parte do versículo 9 e na última parte do versículo 10. No versículo 9, em vez de justiça, a minha tradução contém boas novas de justiça. E no versículo 10, em vez de benignidade, a minha tradução contém amor pactual. E nós explicaremos essas diferenças à medida em que nós avançarmos na exposição de cada um desses atributos e manifestações da graça de Deus. E na pregação de hoje, vocês ficaram felizes? Nós nos dedicaremos não a esses 6 atributos e manifestações da graça de Deus, não. Nós nos dedicaremos apenas a um deles. Apenas às boas novas da justiça de Deus. O primeiro atributo divino proclamado por Davi na sua pregação é a justiça, como nós temos aqui na Bíblia que nós usamos, né? Preguei a justiça na grande congregação, ou conforme a minha tradução, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Por que eu adicionei a expressão boas novas ao atributo de Deus chamado justiça? Eu adicionei essa expressão boas novas exatamente porque este é o sentido do verbo hebraico bishar. Proclamar, mas não simplesmente proclamar. Bishar é proclamar formalmente e com autoridade uma mensagem positiva sobre eventos recentes ou importantes. O verbo escolhido por Davi aqui é proclamar, mas não simplesmente proclamar. É proclamar algo positivo acerca de um evento recente ou importante. A ideia de mensagem positiva está tão ligada a esse verbo a ponto da Septuaginta sempre traduzir, ou quase sempre traduzir esse verbo
com os verbos gregos euangelizo e euangelizomai, verbos cujo sentido é evangelizar, proclamar boas novas. Tanto isso é verdade que a tradução da Septuaginta do Salmo 40, no versículo 9, traz exatamente o verbo euangelizo, evangelizar. Literalmente, a Septuaginta, nesse versículo, diz: evangelizei a justiça na grande congregação. Ou, eu preguei as boas novas de justiça na grande congregação. Além disso, é a partir desses dois verbos gregos, euangelizo e euangelizomai, que nós temos o substantivo evangelion, evangelho, boas novas. Isso explica a minha tradução do versículo 9 como proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, em vez de simplesmente preguei a justiça na grande congregação. E sendo que a palavra justiça, no versículo 9, está acompanhada de um verbo que pressupõe a proclamação de uma mensagem positiva, nós consideraremos as boas novas de justiça, no verso 9, como sendo distintas da justiça de Deus, no versículo 10. Mas a que se refere a essa expressão boas novas de justiça? O que significa essa expressão, boas novas de justiça? Essa expressão soa contraditória, especialmente a pecadores como nós. Como a justiça poderia ser proclamada como boas novas para pecadores como nós? Se para salvar os pecadores, Deus exige deles justiça, não uma justiça hipócrita e falsa, não uma justiça parcial e de fachada, uma justiça verdadeiramente justa, uma justiça semelhante à sua própria justiça. Se é isso que Deus exige dos pecadores para salvá-los, uma justiça semelhante à sua, então todos os pecadores estão além da possibilidade de qualquer salvação, porque a Escritura afirma: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é Romanos 3, versículos 10 até o 18, onde Paulo faz uma sequência de citações do Antigo Testamento. Então, essa expressão, boas novas de justiça, é contraditória. Porque como a justiça pode ser boas novas para pecadores? E certamente era desse modo contraditório e desfavorável aos pecadores que o monge agostiniano e professor de teologia Martinho Lutero interpretava as boas novas da justiça de Deus. Ele interpretava deste modo contraditório e desfavorável aos pecadores. Quando Martinho Lutero lia Romanos 1:17, quando ele lia em Romanos 1:17 que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele ficava desesperado. Uma vez que a consciência dele era extremamente sensível a todos os seus pecados. A consciência dele era tão sensível a todos os seus pecados que ele confessava coisas que até mesmo não eram pecados. Como monge católico, ele tinha um confessor. Ele tinha um outro monge a quem ele confessava os seus pecados. E o Martinho Lutero incomodava o coitado do confessor, porque ele ia lá para confessar
todas as coisas, até mesmo coisas que não eram pecado. Até que um dia o confessor dele, sem muita paciência, disse: Lutero, vai lá para fora e comete um pecado digno de ser pecado, e então vem aqui e confessa para mim. Porque aquilo que tu está confessando para mim não é pecado. Então, Lutero, ele tinha a consciência dele tão sensível a todos os seus pensamentos maus, a todas as palavras más que ele falava, a todas as atitudes pecaminosas que ele cometia, que ele lia em Romanos 1,17, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e ele ficava desesperado. Porque ele sabia que jamais conseguiria manifestar por si próprio e por suas obras a justiça que Deus exige no Evangelho. Porque ao ler a justiça de Deus se revela no Evangelho, Martinho Lutero entendia que o Evangelho revela a justiça que Deus exige dos pecadores para salvá-los. E a gente pensa, mas Martinho Lutero era muito burro para interpretar a Escritura dessa forma, né? Como ele poderia ser um professor de teologia e interpretar Romanos 1,17 dessa forma? Interpretar as palavras de Paulo, a justiça de Deus se revela no Evangelho, como se Paulo estivesse dizendo que o Evangelho revela a justiça que Deus exige dos pecadores. Como Martinho Lutero poderia ser um professor de teologia, sendo um teólogo tão ruim assim? Nós só sabemos que a leitura de Lutero estava errada porque ele mesmo percebeu a leitura errada dele. E nós lemos corretamente Romanos 1,17 unicamente porque ele percebeu o seu erro e passou a ler corretamente. Se ele não tivesse percebido, até hoje nós estaríamos lendo Romanos 1,17 dessa forma, como ele lia, como a Igreja Católica lia Romanos 1,17. Então não se apresse a pensar tão mal de Lutero assim. Foi depois de muitas lutas com a Bíblia, com o texto bíblico e com a sua própria consciência condenada pelo pecado, que Lutero entendeu quais eram de fato as boas novas de justiça. Lutero finalmente entendeu que a justiça que o Evangelho revela não é a justiça que Deus exige dos pecadores para salvá-los. Não. Martinho Lutero compreendeu que a justiça que o Evangelho revela é a justiça que o próprio Deus acredita aos pecadores pela fé em Jesus, salvando-os mediante essa justiça a eles imputada. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A justiça revelada no Evangelho, creditada aos pecadores crentes, é a justiça do próprio Jesus, conquistada durante toda a sua vida terrena de obediência ativa e perfeita à lei de Deus. As boas novas da justiça de Deus constituem, portanto, a manifestação da graça de Deus a favor dos pecadores. Porque essa justiça conquistada por Jesus é creditada por Deus a todos os pecadores que, arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus. É isso que Paulo afirma em Romanos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem a lei, a justiça se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem.
Amém? Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e também o justificador daquele que tem fé em Jesus. Foi essa compreensão básica, mas fundamental, que as boas novas da justiça de Deus, que o Evangelho de Deus revela a justiça de Deus, foi essa compreensão básica e fundamental que energizou a reforma protestante, liderada por Lutero, Zwinglio, Calvino e tantos outros, dos quais nós somos herdeiros espirituais. E estas são as boas novas de justiça proclamadas por Davi na grande congregação, aqui no versículo 9. Ele pregou a justiça, mas ele não simplesmente pregou a justiça. Ele anunciou algo positivo acerca da justiça. Ele evangelizou a justiça na grande congregação. Ele pregou as boas novas da justiça de Deus na grande congregação. E é óbvio que quando Davi anunciou na grande congregação as boas novas da justiça de Deus, Davi não fez com um nível de detalhes que as escrituras da nova aliança nos fornecem. Ele não fez com um nível de detalhes que o Novo Testamento nos fornece. E é óbvio porque ele não fez isso, né? Ele não fez isso porque ele não poderia saber os detalhes da vida, da morte e ressurreição do seu filho e herdeiro, Jesus. Né? Porque Jesus é filho de Davi e herdeiro de Davi. E Jesus só nasceria 1000 anos antes, ou melhor, 1000 anos depois da morte de Davi. Então, obviamente, Davi não poderia saber detalhes da vida de Jesus. Davi não saberia como essas boas novas de justiça seriam efetivadas através de Jesus. Então, obviamente, ele não poderia dar esses detalhes ao proclamar as boas novas de justiça. Mas Davi não precisaria conhecer todos os detalhes acerca do Salvador para anunciar as boas novas da justiça de Deus. Ele não precisaria saber todos os detalhes. Ele não precisaria saber como tudo ocorreria de fato. Os aspectos do Evangelho que já haviam sido antecipados pelas Escrituras da Antiga Aliança e que estavam, portanto, eram acessíveis a Davi, esses aspectos eram suficientes para que ele pudesse proclamar as boas novas de justiça. E alguns desses aspectos, inclusive, estão presentes aqui no Salmo 40. Alguns desses aspectos antecipados pelo Antigo Testamento estão presentes aqui no Salmo 40, especialmente nos versículos 6, 7 e 8. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Nunca devemos nos esquecer que esses 3 versículos aqui, Salmo 40, versos 6, 7 e 8, são citados pelo escritor de Hebreus, no seu capítulo 10. E ele aplica esses 3 versículos a Jesus. Visto que a lei, eu estou lendo Hebreus 10 aqui para vocês, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens futuros e não a imagem real das coisas, a lei nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, se fosse possível aperfeiçoar aqueles que sacrificam mediante a lei, mediante os sacrifícios que eles oferecem, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de serem oferecidos?
Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, ocorre a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Jesus Cristo disse aquilo que está no Salmo 40. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eu estou aqui. No rodo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de Cristo dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento, Cristo acrescenta, eis estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo remove o primeiro para estabelecer o segundo. Ele remove os sacrifícios para estabelecer a vontade de Deus que ele mesmo cumpre. É nessa vontade que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Se você deseja saber como o Salmo 40, versículos 6 a 8 contribuem para o argumento do escritor de Hebreus, ouça a pregação que nós fazemos há algumas semanas, intitulada Não seja um anticristo. Agora nós faremos apenas um breve resumo daquela pregação. Davi demonstrou, nos versículos 6 a 8, conhecer aquilo que Deus disse a Saul através de Samuel. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus disse a Saul através de Samuel. Ou seja, os demais mandamentos que constam na lei de Deus têm prioridade sobre aqueles mandamentos que ordenam sacrifícios e holocaustos. Deste modo, antes de se preocupar em oferecer esses sacrifícios ou holocaustos, o indivíduo deve se esforçar para obedecer os demais mandamentos da lei de Deus. No entanto, o pregador e escritor de Hebreus, ele cita o Salmo 40, versículos 6 a 8, após ter afirmado que esses sacrifícios são ineficazes para perdoar os pecados. Assim, quando Jesus recita o Salmo 40, versículos 6 a 8, o escritor de Hebreus afirma que Jesus se apresenta como aquele que oferecerá a Deus um sacrifício final, eficaz e agradável a Deus. Só que muito antes de oferecer a Deus esse sacrifício final, esse sacrifício eficaz a Deus, muito antes disso, Cristo deveria se ocupar de obedecer aqueles mandamentos que são mais importantes do que os sacrifícios. Muito antes de se oferecer como sacrifício, Jesus deveria se ocupar de obedecer aqueles sacrifícios que são mais importantes. Ou melhor, obedecer aqueles mandamentos que são mais importantes do que os sacrifícios. É isso que na teologia recebe o nome de obediência ativa de Cristo. Jesus obedeceu ativa e perfeitamente à lei de Deus. Porque se apenas a morte de Jesus fosse necessária, Jesus poderia ter morrido quando Herodes mandou matar os recém-nascidos. Né? Se ele deveria ser matado de forma injusta, quando Herodes mandou matar os recém-nascidos, aquela morte era injusta. Se ele deveria morrer debaixo das ordens de um governador romano, Herodes estava debaixo das ordens de um governador romano. Ou, na verdade, Herodes era esse governador romano. Assim como Pilatos. Se Jesus tivesse realmente sido assassinado quando ele ainda era um recém-nascido, uma criancinha pequena, a morte de Jesus não teria valor nenhum.
Porque não seria um justo a morrer pelos injustos. Seria um inocente a morrer pelos culpados. Mas para que a salvação para que a salvação fosse concretizada, não bastasse que um inocente morresse pelos culpados. Porque o inocente ele não é necessariamente justo. O inocente sempre é inocente de algum crime que ele está sendo acusado. Né? Se uma pessoa é acusada de assassinato, ela é levada diante de um juiz no tribunal, e o advogado dela consegue, ou melhor, o Ministério Público não consegue comprovar de fato que aquela pessoa é assassina, e o advogado, além disso, o advogado daquela pessoa consegue demonstrar que aquele homem jamais poderia ter cometido aquele assassinato, o juiz declarará aquele homem inocente. Né? Ele não vai condenar aquele homem, ele vai declarar aquele homem inocente. Mas ele não está dizendo que aquele homem é justo. Ele está dizendo que aquele homem não é assassino, mas ele não está dizendo que aquele homem jamais pensou em matar alguém. Ele simplesmente não matou ninguém, mas ele certamente já pensou em matar alguém. Ele certamente já mentiu. Então, ser inocente não tem nada a ver com justiça. Uma criança é inocente, mas uma criança não é justa. Ser inocente é simplesmente estar isento de pecado. Ser justo, além de estar isento de pecado, implica a pessoa positivamente fazer aquilo que é justo, fazer aquilo que é correto. Então, muito antes de morrer a favor dos pecadores, Jesus deveria viver a favor dos pecadores. Jesus deveria fazer aquilo que o primeiro Adão não fez. O primeiro Adão não obedeceu a Deus. O segundo Adão deveria obedecer a Deus. Jesus deveria fazer aquilo que Israel não fez. Israel não obedeceu a Deus. Jesus é o verdadeiro Israel, né? O profeta Isaías afirma isso. Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. O Israel que foi tirado do Egito, através de Moisés, não obedeceu a Deus. Já o Israel, filho de Deus, que saiu do Egito com o seu pai e a sua mãe, esse obedeceu a Deus. Então, isso na teologia recebe a denominação de obediência ativa de Jesus. Jesus obedeceu ativa e perfeitamente à lei de Deus, conquistando uma justiça perfeita para si próprio e para o seu povo, para todos os que por ele são representados federalmente. Por essa razão, Jesus, ao entrar no mundo, recita o Salmo 40, versículos 6 a 8, oferecendo-se a Deus não apenas como alguém que morrerá como sacrifício a favor do seu povo, mas como aquele que a favor do seu povo viverá uma vida justa de perfeita obediência à lei de Deus. E então nos versos 8 a 10 do capítulo 10 de Hebreus, o escritor de Hebreus argumenta que Jesus removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus removeu os mandamentos referentes aos sacrifícios de animais oferecidos no tabernáculo, no templo, os quais não agradam a Deus por serem ineficazes, e no lugar desses sacrifícios, Jesus estabeleceu a vontade de Deus expressa na lei de Deus e que foi por ele obedecida com perfeição, pela qual todos os que creem em Jesus são santificados para Deus. É deste modo que a obediência ativa de Jesus à lei de Deus, associada à sua obediência passiva na cruz, causa a justificação dos crentes no tribunal de Deus. Aqueles que são salvos pela obra da redenção efetuada por Jesus, apropriam-se dessa justiça e do perdão mediante a fé em Jesus. E o escritor de Hebreus, quando ele cita aqui os versículos 6, 7 e 8, ele assume
que a consumação do evangelho em Jesus está presente no Salmo 40 de forma embrionária. Então, ainda que não tivesse acesso aos detalhes de como o evangelho seria consumado em Jesus, Davi conhecia o suficiente dos propósitos de Deus para anunciar na grande congregação as boas novas da justiça de Deus. E assim como Paulo, você não deve se envergonhar do evangelho de Jesus. Assim como Paulo, você não deve se envergonhar do evangelho de Jesus, uma vez que o evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E certamente há muitas formas pelas quais você demonstra vergonha do evangelho de Jesus. Uma das manifestações mais comuns dessa vergonha é exatamente aquela atitude que Davi se recusou a exibir aqui no Salmo 40, que é o manter-se de lábios fechados. Ele diz: preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade, a tua salvação, não escondi na grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Uma das manifestações mais comuns dessa vergonha de Jesus e do Evangelho é aquela atitude que Davi se recusa a ter aqui no Salmo 40, o manter-se de lábios fechados. Sempre que você, diante de um familiar, de um amigo, vizinho e conhecido, que são incrédulos, sempre que você, diante deles, mantém-se de lábios fechados, recusando-se a proclamar as boas novas da justiça de Deus, sempre que você faz isso, você demonstra estar envergonhado do poder de Deus que Ele usou para te salvar. Você prova estar envergonhado do Evangelho de Cristo e do próprio Jesus. Faça como Davi, então. Não mantenha os teus lábios fechados. Não esconda o evangelho no teu coração. Não esconda o evangelho dos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Proclame a eles com palavras as boas novas da justiça de Deus, as quais constituem o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, arrependido dos pecados, crê em Jesus. Pregue o evangelho em todo o tempo, mas não apenas com palavras fiéis. Pregue também com atitudes adequadas. Ou ainda, pregue a Escritura tal como ela é, e então conforme-se à Escritura que você prega. Conforme-se à Escritura que você prega, com atitudes que são adequadas a quem prega o evangelho. Quais são as atitudes adequadas a quem prega o evangelho? Ou, de repente, a gente deveria inverter essa pergunta. Quais as atitudes inadequadas a quem prega o evangelho? E certamente há um sem número de atitudes inadequadas a quem prega o evangelho. E por essa razão, nós vamos nos limitar àquelas atitudes inadequadas que demonstram vergonha do evangelho. E das muitas atitudes inadequadas que demonstram vergonha do evangelho, nós destacaremos a cumplicidade com o pecado. E essa cumplicidade com o pecado pode ser subdividida em duas atitudes complementares, que são inadequadas. E elas são as seguintes: não seja cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e não permita que os teus vizinhos, conhecidos, amigos e familiares sejam cúmplices dos teus pecados. Não seja cúmplice dos pecados deles e não permita que eles sejam cúmplices dos teus pecados. Não seja cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Não consinta com os pecados das pessoas que você deseja que sejam salvos e para quem você prega o evangelho. Não consinta com o pecado das pessoas que você deseja que sejam salvas e para quem você prega o evangelho.
Porque como você poderia convocar essas pessoas que você quer que sejam salvas? Como você poderia convocar essas pessoas ao arrependimento dos pecados e à fé em Jesus? Se você consentiu e consente com eles enquanto eles pecam. Se você consente com os pecados deles, tornando-se cúmplice das suas ofensas a Deus. Com que cara você pode ordenar que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus? Se você consentiu com os pecados dos quais eles devem se arrepender, se você tornou-se cúmplice dos pecados dos quais eles devem se arrepender. Quem cala, consente, é um ditado verdadeiro. Aquele que cala, consente. Aquele que permanece calado, consente. Aquele que vê o mal sendo praticado e não fala nada, consente com o mal que está sendo praticado. Aquele que vê o pecado sendo praticado e não fala nada, consente com o pecado. Quando você consente com os pecadores nos seus pecados, você torna-se cúmplice dos pecados cometidos por essas pessoas. E ao tornar-se cúmplice, você torna-se culpado desses pecados, como se você mesmo os tivesse cometido. Como se fosse você mesmo a ter pecado. Imagine um cenário no qual um dos incrédulos que convivem com você é culpado de roubo e outro é culpado de relações sexuais ilícitas. Dois incrédulos que convivem com você, um culpado de roubo e outro culpado de relações sexuais ilícitas. Se você se envergonhar de Jesus e do Evangelho, a ponto de recusar-se a repreender o primeiro pelo seu roubo e o segundo pelas relações sexuais ilícitas, Deus considerará você culpado pelos roubos e pelas relações sexuais ilícitas praticadas por outras pessoas. E a ironia trágica é que você será culpado dos roubos sem ter usufruído daquilo que foi roubado. E você será culpado das relações ilícitas sem ter usufruído do prazer sexual. Pelo menos a pessoa que adulterou, ela pecou. Mas pelo menos ela teve aquele prazer sexual do pecado. Você se cala. Você não a repreende. Você torna-se culpado daquela relação sexual ilícita sem ter tido o prazer da relação sexual ilícita. O que é uma imbecilidade completa, né? Uma idiotice total. Imagina tornar-se culpado do roubo sem poder usufruir daquilo que foi roubado. Só um idiota faria isso, né? Tornar-se culpado de uma relação sexual ilícita sem ter usufruído do prazer sexual. Só um idiota faria isso. Então não seja esse idiota. Não seja esse idiota. Não seja esse idiota. Culpado de pecados que você nem mesmo cometeu, mas que você assentiu, que você consentiu. Pecados dos quais você se tornou cúmplice simplesmente por, envergonhado de Jesus e do Evangelho, fazer aquilo que Davi não fez aqui no Salmo 40. Davi não fechou os seus lábios, mas você fechou. Não seja cúmplice dos pecados dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Não consinta com o pecado das pessoas que você deseja
que sejam salvos e para quem você prega o evangelho. A consequência natural de você, por vergonha de Jesus do evangelho, tornar-se cúmplice dos pecados a quem você deveria pregar o evangelho, será o aumento dessa vergonha, o aumento desse constrangimento, a ponto de você juntar-se a eles nos seus pecados. Até agora você estava sendo cúmplice dos pecados alheios. Você estava observando os pecados alheios e você estava calando-se e consentindo com eles e tornando-se cúmplice deles. Se você permanece nesse tipo de cumplicidade, não vai demorar para que você não apenas consinta com os pecados, mas de fato você se junte a essas pessoas nos pecados delas, tornando agora elas cúmplices dos teus pecados. Até o momento você era cúmplice dos pecados delas. Agora você os fez cúmplice dos teus pecados. Até agora você sabia o segredinho sujo deles. Agora eles é que sabem o teu segredo sujo. Como você poderia convocar ao arrependimento e à fé em Jesus os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, se eles sabem do teu segredinho sujo? Se eles são cúmplices dos teus pecados? Se você juntou-se a eles na prática dos pecados? Pare de se enganar, de se auto-enganar, pensando que se os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos te enxergarem como uma pessoa legal, um crente que comete os mesmos pecados que eles, pare de pensar que isso fará com que eles se voltem para Jesus. Isso não vai acontecer. Porque para quê? Por que eles se arrependeriam dos seus pecados e viriam a Jesus? Se você, que se afirma um crente a Jesus, faz as mesmas coisas que eles. Por que eles precisariam de Jesus? Se você é cúmplice dos pecados deles e eles cúmplices dos teus, por que eles se voltariam para Jesus? Não pense que o pecado, a desobediência à Escritura e a infidelidade a Deus sejam estratégias evangelísticas eficazes ou expedientes missionários efetivos aprovados por Deus. Você não converterá a Cristo os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos enquanto permanecer sendo cúmplice dos seus pecados. Você tampouco converterá a Cristo os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos enquanto você permanecer juntando-se a eles os seus pecados, tornando-os cúmplices dos teus pecados. E eu quero ser bem específico na aplicação aqui. Na aplicação do não permitir que as pessoas a quem você deveria pregar o evangelho se tornem cúmplices dos seus pecados. Considere um cenário no qual um homem cristão está interessado romântica e sexualmente em uma mulher incrédula. E a gente pode imaginar um cenário invertido também, né? No qual uma mulher cristã está interessada romântica e sexualmente em um homem descrente. Você, homem cristão, não converterá a Cristo aquela mulher incrédula, juntando-se a ela nos seus pecados, tornando-a cúmplice dos teus pecados. Você não vai converter a Jesus essa mulher, juntando-se a ela nos seus pecados, tornando-se cúmplice
tornando ela cúmplice dos seus pecados. Você, mulher cristã, não converterá a Jesus, aquele homem incrédulo, juntando-se a ele nos seus pecados, tornando-o cúmplice dos teus pecados. O namoro e as relações sexuais ilícitas com incrédulos não são estratégias evangelísticas e expedientes missionários aprovados por Deus. Você, homem cristão, não converterá a Cristo aquela mulher incrédula por meio do namoro. Tampouco você converterá a Cristo aquela mulher mediante as relações sexuais ilícitas pecaminosas que você mantém com ela. Você, mulher cristã, não converterá a Cristo aquele homem por meio do namoro e nem mediante as relações sexuais ilícitas e pecaminosas que você mantém com ele. E na verdade, se você pensa que está interessado na salvação dessa pessoa, não, eu estou namorando aquela mulher incrédula porque eu quero usar esse namoro para alcançá-la para Jesus, diz o homem crente. E a mulher crente, não, eu estou namorando aquele homem incrédulo porque dessa forma eu vou alcançá-lo para Jesus. Não é por isso que você está namorando aquele homem incrédulo ou aquela mulher incrédula, não. Você não está nem aí para a salvação dessa pessoa. Você não está preocupado com a salvação dessa pessoa. Se você estivesse preocupado com a salvação dessa pessoa, você não namoraria ela e você não se entregaria sexualmente a ela. Se você, um crente em Jesus, está num relacionamento romântico ou sexual com um incrédulo, você está usando e abusando daquela pessoa. Você está usando e abusando daquela pessoa. Você se torna semelhante àquelas pessoas que no Apocalipse são condenadas por venderem corpos e almas de homens e mulheres. Você não está preocupado com a salvação daquele corpo, você não está preocupado com a salvação daquela alma, não. Você quer usar aquele corpo para o teu próprio prazer e autoafirmação. Você quer usar aquela pessoa para o teu próprio prazer e autoafirmação. Você está vendendo a alma e o corpo daquela pessoa. Você sabe que esse incrédulo está debaixo da condenação de Deus e que ele necessita das boas novas da justiça de Deus para ser salvo. Mas em vez de pregar o evangelho ao descrente, você se junta a ele nos seus pecados, fazendo com que ele se torne cúmplice dos teus pecados. E de fato, ao juntar-se aos incrédulos nos seus pecados, tornando-o cúmplice dos teus próprios pecados, você demonstra rejeitar para o teu próprio prejuízo as boas novas da justiça de Deus. Você não apenas está evitando falar das boas novas da justiça de Deus para aquela pessoa, mas você de fato está rejeitando para si próprio as boas novas da justiça de Deus. E o que ocorre é que já aqui e agora, e então no dia do juízo, Deus cobrará de você a tua vida e a vida de todas as pessoas que você tornou cúmplice dos teus pecados. Não é sem razão que, sendo cúmplice dos pecados dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e tornando essas pessoas cúmplices dos seus pecados, você é ineficaz na pregação do evangelho. Não é sem razão. Porque de que modo você poderia ser efetivo na pregação do evangelho se pelas suas atitudes inadequadas você fornece aos teus ouvintes todas as desculpas que eles precisam para rejeitar a fé em Jesus?
Você está dando de bandeja todas as desculpas que as pessoas precisam para rejeitar a Jesus. Cabe a você, com atitudes adequadas, destruir todas as desculpas que os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos apresentam para não crer em Jesus. Se você, então, até o momento, tem consentido com os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos os seus pecados, tornando-se cúmplice deles, confesse esse pecado a Deus, mas não apenas a Deus. Confesse esse pecado a todas as pessoas de quem você se tornou cúmplice. Porque você pecou contra elas. Você não pecou apenas contra Deus, você pecou contra elas. Você é devedor do evangelho a todas as pessoas. E, no entanto, você se calou. Aquelas pessoas tinham o direito de ouvir de você o evangelho, mas você não deu a elas o que era o direito delas. Você se calou, você pecou contra elas. Então, confesse a Deus o pecado, mas também confesse a elas o pecado. Informe essas pessoas que você estava errado em consentir com elas e tornar-se cúmplice dos seus pecados. E se você foi um passo além, se você juntou-se a eles nos seus pecados, tornando-os cúmplice dos seus pecados, confesse esse pecado a Deus e a eles também. E informe-os de que você estava errado em fazer isso. Você estava errado em juntar-se a eles os seus pecados e você estava errado em torná-los cúmplices dos seus pecados. Diga a eles que a partir de agora, além de lhes anunciar com palavras as boas novas da justiça de Deus, você, com atitudes adequadas, demonstrará não ter vergonha de Jesus e do Evangelho. Informe-os que você não mais será cúmplice dos seus pecados e que você não mais os fará cúmplice dos teus pecados. E considerando o exemplo específico que nós citamos há pouco, termine o relacionamento romântico e sexual com um incrédulo. E nunca mais se encontre privativamente com essa pessoa. É isso que você fará se realmente se importa com a salvação eterna dessa pessoa e se francamente você se importa com a própria salvação eterna. É isso que você fará. Você terminará o relacionamento romântico e sexual com o incrédulo e não mais se encontrará privativamente com essa pessoa. Você tampouco deverá aderir à prática do sexting, né? Que é o expediente de simular relações sexuais mediante mensagens de texto. Porque de repente você encerra as relações físicas, mas você mantém um tipo de relação sexual virtual, mediante mensagem de texto. Isso também é pecado. E se você fará isso, vá adiante também e não requeira dessa pessoa nudes e não mande nudes para essa pessoa, né? Faça o serviço completo. Se você realmente se importa com a salvação eterna dessa pessoa e francamente se você se importa realmente com a tua salvação eterna, todas as tuas conversas com essa pessoa, seja de viva voz, sejam conversas virtuais, sempre gravitarão ao redor do Evangelho e das boas novas da justiça de Deus. Não seja cúmplice dos pecados dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e tampouco permita que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam cúmplices dos teus pecados. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Não se envergonhe de Jesus e do Evangelho. Mas, e se você insistir em se envergonhar de Jesus e do Evangelho? E se você insistir em se envergonhar de Jesus e do Evangelho, recusando-se a abrir os lábios para proclamar as boas novas de justiça? E se você insistir em se envergonhar de Jesus e do Evangelho, sendo cúmplice dos pecados alheios?
e fazendo com que os teus ouvintes tornem-se cúmplices dos teus pecados. Se você insistir em se envergonhar de Jesus e do Evangelho, você se perderá eternamente e Jesus eternamente se envergonhará de você. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Você se perderá eternamente e, além disso, você se assegurará de que eternamente também se perderão os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. O que você fala, ou melhor, aquilo que você faz, fala muito mais alto do que as palavras que você pronuncia. As tuas atitudes desautorizam as tuas palavras quando você age contrariamente ao que fala. Não permita, então, que as tuas atitudes desobedientes à Escritura desautorizem a pregação que você faz do Evangelho aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Faça com que as suas atitudes desautorizem e destruam as desculpas que essas pessoas apresentam para não se converterem a Jesus. Pregue a Escritura aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, de modo a destruir com as tuas atitudes todas as desculpas que eles apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho. Não se envergonhe, então, do Evangelho de Jesus. Não seja cúmplice dos pecados alheios e não permita que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos sejam cúmplices dos teus pecados. Amém.